Eu tenho uma mensagem para você. E eu sei que Deus vai falar com o seu coração. Você está comigo? Olhe para a cruz, para tudo que Ele fez. E receba essa palavra. O título da mensagem de hoje é Sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta, mas domingo está chegando. Eu gostaria de ler Lucas 24, de 1 a 8. Lucas 24, de 1 a 8. Diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. É algo poderoso entender o que aconteceu na Páscoa. Eu também não gosto de usar essa palavra Easter, porque você não acha essa palavra Easter na Bíblia, mas você acha a palavra Páscoa ou Pessah. E um grande pregador chamado Dr. S.M. Lockridge, que era um pastor afro-americano, ele deu um sermão muito famoso, chamado É Sexta-feira, mas domingo está chegando. E eu gostaria que você assistisse esse vídeo agora. São 3 minutos, mas são ensinos profundos que eu quero que você ouça dos lábios desse grande pregador. E aí eu voltarei rapidamente. Então vamos assistir o vídeo. É sexta-feira. Jesus está orando. Pedro está dormindo. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos está relutando. O sinédrio está conspirando. A multidão está escarnecendo. Eles nem imaginem que aquele domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão correndo como ovelhas sem um pastor. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira. Os romanos bateram no meu Jesus. Eles enchem ele de cicatrizes. Eles os coroam com espinhos. Mas eles não sabem. Domingo está chegando. É sexta-feira. Veja Jesus caminhando para o Calvário. O sangue está pingando. O corpo dele tropeçando. E seu espírito está oprimido. Mas veja, é só sexta-feira. Está chegando o domingo. É sexta-feira. O mundo está vencendo. As pessoas estão pecando. E o mal está sorrindo. É sexta-feira. Os soldados pregam as mãos do meu Salvador naquela cruz. Eles pregam os pés do meu Salvador na cruz. E então eles o suspendem
ao lado de 2 criminosos. É sexta-feira. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Está chegando o domingo. É sexta-feira. Os discípulos estão questionando o que aconteceu com o rei deles. E os fariseus estão comemorando que o esquema deles foi alcançado. Mas eles não sabem. É só sexta-feira. Está chegando o domingo. É sexta-feira. Ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. E ninguém pode salvá-lo. Oh, é sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. A terra treme. O céu escurece. Meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira. A esperança está perdida. A morte venceu. O pecado conquistou. E Satanás está sorrindo. É sexta-feira. A esperança está perdida. A morte venceu. O pecado conquistou. E Satanás está sorrindo. É sexta-feira. Domingo está chegando. Nesse sermão que foi pregado sobre o Calvário, foi uma sexta-feira, mas domingo está chegando. Mas eu gostaria de falar esse domingo sobre boas notícias. Não quero te dar más notícias. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje é domingo. É o domingo de Páscoa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você não sabe, Ele vai voltar. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Como Ele disse, Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados para aquele dia. Muitos naquele dia vão dizer, eu desperdicei minha vida fazendo minhas próprias coisas, somente cuidando de mim mesmo. Jesus está voltando porque é domingo. Domingo está chegando. Ele passou por todo aquele sofrimento porque Ele te amou. E Ele quer que nós sejamos salvos. Por isso que não existe, não tem o domingo sem uma terrível sexta-feira. Talvez você está passando por uma terrível sexta-feira, mas o domingo está chegando. Naquele domingo, o céu ficou negro, a terra tremeu. O véu no templo foi rasgado. Jesus foi pendurado naquela cruz. O céu estava chorando e o inferno estava celebrando. O homem perfeito, Jesus Cristo, estava morrendo aquela morte terrível. E Satanás, ele pensou que ele tinha destruído Jesus naquela sexta-feira. Ele achou que a batalha tinha sido vencida e o inferno tinha ganhado naquela sexta-feira. Mas 3 dias depois, um poderoso anjo foi despachado do céu e ele rolou a pedra e Jesus saiu daquele túmulo.
Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu como um cordeiro silencioso. Ele não abriu sua boca, ele morreu como uma ovelha, como um cordeiro silencioso. Mas quando ele ressuscitou dos mortos e saiu daquele túmulo, ele não era mais um cordeiro silencioso. Ele era o leão da tribo de Judá. E estava rugindo com o poder da ressurreição. Hoje a mensagem é: o nome dele está acima sobre todo nome. Então a mensagem que eles deram: ele não está aqui, ele ressuscitou. É domingo. É o domingo de Páscoa. Nosso Salvador humilhou o inferno. Nosso Salvador superou, ele ganhou de Satanás, ele derrotou as estratégias do inferno contra você e contra sua família. Você sabia disso? Ele destruiu todo o poder de Satanás contra a sua família. E você pode ter uma nova vida. Ele tomou os seus pecados e a sua vergonha. E ele declarou que você é perdoado. Se você se arrepender dos seus pecados, você se torna filho do Deus Altíssimo. É domingo e Jesus está voltando. Você crê nisso? É domingo e Jesus está voltando, como ele prometeu. Foi domingo, perdão, foi sexta-feira, uma sexta-feira negra. Mas aquela sexta-feira, aquela Black Friday, não tinha produtos baratos sendo vendidos. Não, porque Jesus estava pagando o preço de nossos pecados com seu próprio sangue. Foi muito caro o preço da salvação que ele pagou pela sua salvação e pelo seu perdão. Quando ele pagou um preço altíssimo por você e por mim. E muitas vezes a gente tem tanta preguiça de servir, de dar o nosso melhor para Ele. Ele te comprou, você consegue entender isso? Você pertence a Ele. E às vezes até vir para a igreja, tão poucas pessoas servem Ele. Jesus nos comprou, nós não pertencemos a Ele. Ele pagou um preço muito alto pela sua vida. Ele te comprou naquela cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, um trovão e relâmpagos rugiram e a escuridão veio quando pregos foram colocados nas mãos de Cristo e pregados, passando por seus pés, enquanto Ele estava sofrendo por nós lá na cruz. A gente precisa ter uma revelação da cruz. Eu oro para que você tenha essa revelação da cruz, o que Ele fez por você ali naquela cruz. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe qual que foi o lugar mais sujo, mais pecador do mundo, da terra? Você sabe qual que é o lugar na história da humanidade, qual foi o lugar mais sujo, mais... Talvez você vai dizer, o lugar mais cheio de pecado foi, acho que Sodoma e Gomorra. Porque quando Deus olhou para aquele lugar, Ele enviou fogo e destruiu aquele lugar por causa do pecado deles. Lembra? Talvez você vai falar, foi lá no Egito, porque eles faziam coisas ruins. Talvez os romanos.
Ou hoje em dia, a gente tem um lugar em Amsterdã, se você sabe do que eu estou falando, chamado Bairro Vermelho de Prostituição. Ou talvez no Brasil, o período do carnaval. É terrível o que acontece lá. Mas eu quero te dizer que esse lugar não foi o lugar mais sujo, mais pecaminoso da história. O lugar mais pecaminoso da história foi a cruz. A cruz foi o lugar mais pecaminoso, porque Jesus se tornou o homem mais pecador da terra, que já passou por essa terra. Você sabe por quê? Por que ele se tornou tão pecadoso, tão pecadoso, tão sujo? Porque em 2 Coríntios 5:21 fala que ele se tornou pecado por nós. Ele nunca conheceu o pecado. E de repente, ele não só teve os pecados de todas as pessoas daquela geração sobre ele, mas teve os pecados de toda a humanidade sobre ele, os que ainda iriam nascer. Todas as pessoas que iriam viver, ele carregou sobre si os pecados dessas pessoas, de todas as pessoas. Jesus se tornou culpado de todos os pecados que foram cometidos nessa terra. Tenta imaginar isso. Alguém puro, inocente, uma pessoa que nunca teve um único pensamento sujo, como a gente às vezes tem. Ele nunca pensou. E de repente, ele é culpado de todos os pecados que já foram feitos. Na história, a gente quando olha, a gente vê várias pessoas já foram crucificadas. Mas o sofrimento de Jesus foi milhares de vezes pior do que qualquer homem que já havia sido crucificado. Você sabia disso? Outras pessoas foram crucificadas, mas nenhum deles como Jesus. Sofreram como ele. Aquele momento de dor, quando ele estava na cruz, em Marcos 15:34, lá na cruz ele disse: meu Deus, por que você me desamparou? Você pode imaginar isso? Aquele homem puro, clamando para o seu próprio Pai. E Jesus estava tão cheio de pecado que o seu próprio Pai o abandonou. Talvez você nunca pensou nisso. Jesus estava tão sujo. Tantos pecados estavam sobre eles. Por causa de mim e de você. Nossos pecados, imoralidades, pornografia, coisas que pessoas fazem às vezes até hoje, perversão sexual, vícios em álcool, drogas, idolatria, falsidade, fofocas, mentiras. Até hoje, às vezes, nós cristãos podemos estar caindo nesse pecado de mentir. E tudo isso foi colocado sobre Jesus ali na cruz. Todos os meus pecados, os seus pecados, estavam sobre Jesus naquela cruz. Naquele vídeo que a gente assistiu, eu gosto daquela frase que o pregador fala: é sexta-feira, o mundo está ganhando, as pessoas estão cantando e o pecado e o mal está sorrindo. Mas eu quero dizer
Domingo está chegando. Eles podem estar sorrindo. Esse mundo tão podre que as pessoas amam. Talvez eles estão sorrindo e pecando, mas eu quero te dizer, é domingo e Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é melhor prepararmos nossos corações. É melhor preparar nossas famílias, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Prepare-se. Jesus está voltando. Eu quero também que você saiba que nós não celebramos apenas uma ressurreição que aconteceu 2000 anos atrás. É claro que estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Mas nós não celebramos só isso. Celebramos outra ressurreição também, se você não sabe. A ressurreição daqueles que morreram no Senhor. Sua mãe, talvez ela morreu no Senhor. Se ela morreu no Senhor, seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, pessoas que você ama, pessoas que você sente falta, pessoas em quem você sempre se lembra, pessoas que eu preguei no funeral delas. Um dia nós veremos essas pessoas ressuscitadas. Eu quero ler um versículo, 1 Coríntios 15:52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A trombeta vai soar. Essa trombeta soará e estaremos com o Senhor, onde não há mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, porque essas coisas já passaram. Eu vivo por causa disso, dessa esperança. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, mesmo aqueles que morreram, eles vão viver novamente. A trombeta vai soar. Vocês estão preparados para esse dia? Eu quero que você se lembre de uma coisa. Um anjo do Senhor, ele vai prender Satanás e jogar ele no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz. E nós não merecemos ir para esse lugar. Jesus está vivo e Ele ressuscitou. Você pode aplaudir a Ele? Ele merece isso. Nunca mais Satanás vai voltar e Jesus vai viver. E nós temos que estar preparados para isso. O Calvário foi uma tremenda vitória temporária para Satanás e para o inferno. Sim, naquele dia, o inferno celebrou. Satanás falava, nós ganhamos. Espera, somente sexta-feira, domingo está chegando. 2000 anos atrás, quando eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus e furaram o lado dele e todos disseram, Jesus foi derrotado. E todo o inferno estava rindo. Mas 3 dias depois,
Assim que o dia iniciou, Jesus saiu do túmulo. E Jesus venceu Satanás, venceu o inferno, venceu a morte, venceu o túmulo e o pecado e a vergonha. E esse é o significado da Páscoa. Se você não sabe o significado, é a sua libertação do pecado. Você não precisa viver uma vida de pecado mais. Ele te libertou desse poder das trevas. Esse é o significado da Páscoa. O Calvário foi numa sexta-feira, mas hoje é domingo. Antes dele ser crucificado, os soldados bateram nele 3 vezes. 3 vezes os soldados bateram nele. E depois que bateram nele, levaram ele através de Jerusalém. E ele teve que carregar a cruz nos seus ombros. No caminho, Jesus tropeçou e caiu. E tudo por causa de você, de mim. Ele estava todo ferido, cheio de sangue. E você sabia enquanto Jesus estava andando ali por Jerusalém, os soldados forçaram um africano a ajudá-lo a carregar sua cruz. Foi um africano que ajudou Jesus a carregar sua cruz. Marcos 15, 21. Não foi um europeu. Não foi um brasileiro. Não foi um judeu que ajudou Jesus. Mas foi Simão de Cirene, do norte da África. Jesus pertence a todas as pessoas, pertence a todos nós, morreu por todos nós, mas um africano o ajudou a carregar sua cruz. Um africano, somente um africano. As outras pessoas estavam assistindo o sofrimento dele. Muitos estavam lá, somente olhando. Algumas pessoas assistiam e ainda riam e zombavam de Jesus. Eles diziam: ele salvou os outros, por que ele não salva a si mesmo? Quando você lê a Bíblia, você vê isso. Alguns dizem: vamos lá, Jesus. Você fez tantos milagres, curou tantas pessoas, ressuscitou até o Lázaro dos mortos, curou cegos. Você curou tantas pessoas. Por que você não se salva? Essas pessoas que estavam lá rindo, eles não entendiam o que Deus estava fazendo ali. A promessa que ele tinha feito em Isaías 53. Isaías 53, 8 diz: pela transgressão do meu povo, ele foi punido. As pessoas riam porque eles não entendiam o que estava escrito ali sobre Jesus. Jesus estava para morrendo. E foi somente através daquela morte que poderíamos encontrar perdão e salvação. Somente daquela maneira podemos ter salvação,
através da morte. Jesus não poderia sair da cruz, Deus não poderia ajudá-lo. Jesus disse: se eu orar, Deus poderia me enviar milhares de anjos aqui. Mas não. Ele foi lá para pagar o preço da sua salvação, da sua libertação, para que você fosse liberto. Ele pagou o preço ali da sua salvação. Foi para isso que ele foi lá, para que você pudesse servi-lo no reino dele. Ele morreu naquela cruz para ter a sua vida. E se você servi-lo agora, um dia você estará com ele, porque naquela sexta ele morreu para você, mas domingo ele está voltando e um dia veremos ele face a face. Eu espero ansioso por esse dia. Eu não sei dizer, mas haverá muita alegria no meu coração. Eu tenho uma expectativa muito grande por esse dia. O dia que eu verei o meu Salvador. Eu vivo todos os dias da minha vida pensando na eternidade. Por que eu vivo? Muitos vivem desperdiçando sua vida. Muitos não vivem para Jesus. Por isso que Paulo falou, para mim viver é lucro. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Presta atenção. Não tem outro caminho para a salvação. Não tem outro caminho. Você não tem santo nenhum. Você não pode ir para nenhum outro lugar. Não tem outro caminho. Só tem salvação para chegar ao céu pela cruz, através do arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados e você diz: Senhor, eu pequei, me perdoa e eu quero viver para o Senhor. Minha vida não é para mim, mas pertence ao Senhor e eu quero viver para Ti. Se Jesus Cristo não tivesse ido à cruz, você nunca poderia ter seus pecados perdoados. Se Jesus não tivesse ido à cruz, não haveria perdão de pecados. Somente através da cruz podemos achar nosso caminho de volta para o Senhor. Por isso que é tão importante que Jesus permaneça na cruz. Permanecesse. Enquanto ele estava lá, ele sofreu. Ele morreu por nós. Ele se ofereceu para isso. O único caminho de volta a Deus é através de Jesus. Você e eu violamos, desobedecemos a lei de Deus. Nós merecíamos a morte. Nós merecemos julgamento. Nós merecemos o inferno. Que a gente não tem bondade. Eu sei que tem coisa errada na minha vida. Eu sei que eu pequei. Mas Deus olhou para nós. Você pecou, eu sei disso, mas espera um pouquinho. Eu vou te dar o meu filho. Eu vou deixar ele morrer. Ele vai levar o julgamento. Eu vou deixar ele ir ao inferno por você. Se você confiar no meu filho e se arrepender dos seus pecados, eu te perdoarei. Eu vou mudar sua vida. Eu te darei paz e satisfação que você nunca poderá encontrar de outra forma. Eu sei do que eu estou falando. Anos atrás eu era um jovem viciado, vivendo uma vida de pecado. E eu tive esse encontro com Jesus. Eu ouvi uma pregação como essa. E eu respondi a Jesus: eu quero te servir. Eu aceito a salvação. O Senhor me comprou ali na cruz e estou aqui
para te servir. A mensagem mais importante nesse mundo é que Jesus morreu por você. Ele morreu no seu lugar. Ele derramou o seu sangue. E sem arrependimento de pecados, você não pode ser salvo ou perdoado. Esse é o Evangelho. Sem arrependimento de pecados, não podemos ser salvos ou perdoados. E eu quero terminar falando do que aconteceu ali naquela cruz. Quando Jesus estava na cruz, você deve saber, havia 2 assassinos e ladrões estavam ali, um à direita e outro à esquerda. Você já leu, já ouviu falar disso? 2 homens, um deles estava zombando de Jesus e o outro estava em silêncio, somente ouvindo. Mas aquele que estava silencioso, ele repreendeu o outro que zombava. Vamos ler. Lucas 23, 40 e 41. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Olha o que ele disse. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. Isso é tão profundo. Ele disse: olha aqui, somos pecadores, merecemos o inferno, estamos morrendo justamente. Tudo bem, nós merecemos isso, fizemos coisas erradas e merecemos ser crucificados, mas esse homem, ele é o Filho de Deus, ele não fez nada de errado. E vamos ver o que Jesus disse. O que ele falou para Jesus. No versículo 42 e 43. Vamos ler todos juntos. Lucas 23, 42 e 43. Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Você precisa entender uma coisa. Entenda o que a Bíblia diz. Os 2 estavam ali na cruz. Um deles disse: se você é o Filho de Deus, o que você está fazendo aí? Faz alguma coisa para nós todos. Mas o outro falou: cala a boca. Somos pecadores, estamos morrendo porque merecemos, somos pecadores, estão fazendo justiça, mas esse, ele é o Filho de Deus. Você não pode ver os milagres do que ele fez? Ele é o Filho de Deus. Você não tem medo? Você não tem temor de Deus? Ele arrependeu dos pecados dele naquela hora. Fizemos errado, estamos fazendo isso, a nossa morte é justa. Mas o que ele pediu para Jesus? Jesus, me lembra de mim. Lembra de mim. E Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso que todos nós precisamos fazer. Precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer nossos pecados. Eu fiz coisas erradas. E precisamos nos arrepender. Ele não foi para os céus porque ele pediu para Jesus:
Eu estou morrendo aqui, sou um pecador. E temos que confessar nossos pecados diante do Senhor. Não há salvação a não ser através de Jesus Cristo. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Eu sou pecador. O Senhor pode me salvar. Eu pequei contra o Senhor. Perdoa o meu pecado. Quando você se arrepende e vai ao Senhor e reconhece que você é pecador, você sabe o que acontecerá com você? O Senhor vai te salvar. Haverá salvação na tua vida. Vamos nos levantar.